Vamos voltar, gente? Vamos sim, Pro. Ok. Deixa eu ver como que a gente está aqui. Peraí, aqui disponibilizar material. Pronto. Tá na tela? Tá sim. Ok. Bom, então, ó, já falamos da estrutura óssea, já falamos das articulações que envolvem essas estruturas ósseas. Então, agora a gente vai falar das paredes da pelve, tá? Eu vou só, sempre volto, né, um pouquinho, olha, eu fiz um corte sagital mediano aqui, então, essa é a primeira vértebra sacral, ó. Então, essa borda da primeira vértebra sacral, que é essa borda superior e anterior dela, marca o promontório. Então, aqui eu estou vendo metade da linha da abertura superior da pelve, né? Que é formada pelo promontório, pela asa do sacro, pela linha terminal, pelo tubérculo púbico e a sínfise púbica que foi retirada aqui, ó. Então, essa daqui é a abertura superior da pelve. Então, essa região da pelve aqui é a pelve falsa ou pelve maior, e essa região aqui é a pelve verdadeira ou pelve menor, ok? Bom, essa pelve, ela tem paredes. Então, cada cor aqui que está no meu slide representa uma parede da pelve. Então, ela tem uma parede posterior. Essa parede posterior, ela é formada pelo sacro, pelo cóccix e por um músculo, que é um músculo da região glútea, que a gente chama de músculo piriforme. Detalhes desse músculo vai ser dado na anatomia 3, quarto período, tá? Então, parede posterior da pelve, sacro, cóccix e músculo piriforme. A parede anterior da pelve é formada pelas estruturas da pube. Então, eu vou ter aqui, ó, o ramo do pube, o corpo do pube, que é a parte mais larga dele, e que se liga ao outro corpo pela sínfise púbica. Aqui eu tirei a sínfise púbica, né? E aqui eu tô vendo o osso mesmo. A sínfise púbica é a fibrocartilagem que está presa nesse osso. Então, essas estruturas, ramo do pubis, corpo do pubis e sínfise púbica, marcam a parede anterior da pelve. A parede lateral da pelve é essa região aqui, olha, que ela é formada por músculo, que é esse músculo, que eu chamo de músculo obturatório interno. Ele também é um músculo da região glútea, então detalhes dele, quarto período. Então, músculo obturatório interno. Aqui, olha, é a membrana obturatória, que é aquela membrana conjuntiva que fecha o forame obturatório. E nesse slide eu tenho um detalhe aqui, ó. Essa lâmina esbranquiçada que nós estamos vendo aqui, ela é contínua, ela cobre todo o músculo obturatório interno. Então, ela é chamada de fáscia obturatória. Só que eu cortei a fáscia para nós identificarmos o músculo. Então, membrana obturatória, músculo obturatório interno e fáscia obturatória formam a parede lateral da pelve. Essa fáscia obturatória, né, então ela foi seccionada, mas a parte mais medial dessa fáscia, ou a parte mais interna dessa fáscia, ela é mais espessada e ela forma um arco tendíneo aqui, ó. Esse arco tendíneo serve para fixação de músculos que vão formar a parede inferior da pelve. Esses músculos que fecham a abertura inferior da pelve, eles são chamados em conjunto de assoalho pélvico ou diafragma pélvico e formam então a parede inferior dessa cavidade. Eu não detalhei eles aqui, porque agora
nós vamos fazer um corte transversal na pelve e vamos ver o assoalho pélvico por cima. E aí fica mais fácil de nós identificarmos aqui esse assoalho pélvico. Então, ó, tudo isso aqui é assoalho pélvico, tá? Ou diafragma pélvico ou parede inferior da pelve. Então, vamos ver esse assoalho pélvico na próxima figura. Então, olha aqui, ó. Como eu falei, fiz um corte transversal, tô olhando o assoalho pélvico de cima. Mas mesmo assim, ó, eu consigo ver a parede anterior, formada pela pube, pela síntese púbica. Eu consigo ver a parede lateral aqui, ó, formado pela membrana obturatória, pela face obturatória e abaixo da face o músculo obturatório interno. Eu tô vendo aqui a parede posterior da pelve. Essa parede posterior, ela é formada pelo músculo piriforme, pelo sacro e pelo cóccix. E aqui eu tô vendo o assoalho pélvico, que é o diafragma pélvico. Esse assoalho pélvico, ele é formado por dois músculos. Um músculo menor e mais posterior, que está fixado no cóccix, que é chamado de músculo coccígeo. E um músculo anterior e maior, que está fixado na pube e no isquio, que eu chamo de músculo levantador do ânus. Então, esses são os dois músculos que formam o assoalho pélvico. Coccígeo, posteriormente, e levantador do ânus, o anterior. Esse levantador do ânus, como nós estamos vendo aqui na figura, ó, ele é constituído de três partes, estão vendo, ó? Essa parte mais medial dele, ó, sai lá da pube, vai em direção posterior e contorna o ânus. Isso aqui é o ânus. Então, esse músculo aqui, ó, na verdade, isso aqui é o reto, né, que termina no ânus. Então, esse músculo aqui, ele é chamado de músculo pubo-retal. Então, ó, sai do pube, contorna o reto e vai se fixar na pube do outro lado. Então, músculo pubo-retal. É a parte mais medial do músculo levantador do ânus. Esse outro conjunto de fibras aqui, que também sai do pube, só que esse músculo, ele vai chegar até nas laterais do cóccix. Então, esse músculo, ele é chamado de músculo pubococcígeo. E o mais lateral de todos é o músculo iliococcígeo, que vai estar fixado lá no osso ilíaco e no cóccix. Então, músculo iliococcígeo. Esses músculos, coccígeo e levantador do ânus, eles fecham a abertura inferior da pelve e eles são muito importantes na sustentação dos órgãos pélvicos, né? Se nós não tivéssemos esses músculos aí no assoalho pélvico, nós não conseguiríamos manter os órgãos abdominais e pélvicos dentro da cavidade, porque devido à gravidade, a tendência disso era descer, né? Então, esses músculos do assoalho pélvico, eles são importantes na sustentação dessas vísceras. E a gente observa aqui que esse músculo levantador do ânus, olha, as três partes dele, né? Eles são atravessados por algumas estruturas. Na mulher, o assoalho pélvico, ele é atravessado pela uretra, pela vagina e pelo reto. No homem, o assoalho pélvico, ele é atravessado pela uretra e pelo reto, né? Então, no homem, o assoalho é atravessado só por duas estruturas, uretra e ânus. Bom, esse assoalho pélvico, tudo que fica
Peraí, deixa eu mostrar na figura para vocês entenderem. Aqui, eu fiz um corte sagital na pelve, na região da pelve. Então, olha, nós temos aqui as camadas da parede, ó. Aqui no caso da parede abdominopélvica, né? Então, eu vou ter aqui, ó, o músculo, desculpa, a pele, a camada mais externa, a tela subcutânea. Essa tela subcutânea, ela tem uma camada adiposa e ela tem uma camada membranosa. Então, a tela subcutânea é tudo isso daqui, ó. E a gente, atrás dessa tela subcutânea, na parte inferior, eu vou ter o músculo transverso do abdômen. Então, esse aqui é o transverso do abdômen. E essa lâmina azulzinha que recobre o músculo transverso abdominal, ó, é a fáscia transversal. Esse aqui está representando a sínfise púbica. Então, vamos entender aqui, ó, essas estruturas. A pele da parede abdominal continua na pele da região do períneo, que é toda essa pele aqui, ó. A tela subcutânea, a mesma coisa, ó. A camada adiposa dela e a camada membranosa dela continua na região do períneo. E essa tela, então, essa camada dela aqui, olha, na região do períneo, deixa eu aumentar, é chamada tela subcutânea do períneo, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar esse períneo. Agora, olha aqui, ó. A fáscia transversal está recobrindo, ela recobre o músculo transverso do abdômen e o músculo reto abdominal. Então, essa fáscia transversal passa posteriormente à sínfise púbica e vai para a região do períneo, onde ela torna-se mais espessada, formando aqui o que a gente chama de membrana perineal, ok? Toda a estrutura que está acima da membrana perineal é o assoalho pélvico, é o diafragma pélvico, e o que está abaixo da membrana perineal é a região do períneo. Então, essa membrana perineal, que é a continuação espessada da fáscia transversal, ela recebe o nome de membrana perineal e ela separa o diafragma pélvico acima dela do períneo, que é o conjunto de estruturas abaixo dessa membrana, ok? Bom, que mais que nós vamos ver aqui? Aqui eu estou mostrando uma pelve feminina, né? Então, eu tenho a bexiga, aqui o útero e a vagina, e aqui o reto. E nós vamos agora destrinchar essa região do períneo aqui. Só que ela é diferente no homem e na mulher. Então, vamos ver essa diferença aqui, ó. Eu falei que a abertura inferior da pelve, ela tem um formato de um losango. E essa abertura inferior da pelve coincide com os limites do períneo, tanto no homem quanto na mulher. Então, isso aqui, ó, é a região que nós chamamos de períneo. Ela é limitada pela sínfise púbica, pelo ramo isquiopúbico, pelo ligamento sacrotuberal. Eu só estou vendo um pedacinho dele aqui, porque o restante está coberto pelo músculo e pelo cóccix. Então, isso aqui é a região do períneo, que corresponde também à abertura inferior da pelve. Esse períneo, ele é dividido em duas áreas triangulares. Por quê? Olhem bem, isso aqui é um túber isquiático, esse aqui é um outro túber isquiático. Então, nós vamos passar uma linha imaginária, ó, unindo esses dois túberes isquiáticos. E essa linha imaginária vai, então, dividir o períneo em duas áreas triangulares, ó.
uma área triangular anterior, que é atravessada pela uretra e pela vagina na mulher. Então, essa região aqui eu chamo de trígono urogenital, porque ele tem aberturas da uretra e tem abertura da vagina na mulher, e no homem só a uretra, que é comum ao urinário e ao genital. E um trígono posterior, que é chamado de trígono anal, porque ele é atravessado pelo ânus. O trígono anal no homem e na mulher, ele é exatamente igual. Ele vai ser ocupado aqui, olha, esse é o músculo levantador do ânus, ó. Então, ele vai ser ocupado pelo músculo levantador do ânus, e esse espaço lateral aqui ao músculo levantador, ó, que fica ao lado do levantador do ânus e abaixo da tuberosidade isquiática, essa região aqui é chamada de fossa isquioanal. E nessa fossa nós temos uma grande quantidade de tecido adiposo. Já aqui, ó, é o trígono urogenital. Esse trígono urogenital, ele é dividido no espaço superficial e no espaço profundo do períneo. Vou voltar na figura. Espaço superficial é esse espaço aqui, olha, que fica entre a tela subcutânea do períneo e a membrana do períneo. Esse aqui é o espaço superficial do períneo. Antes do diafragma pélvico, eu vou ter o espaço profundo do períneo. Então, eu vou mostrar esses espaços aqui. Eu vou até ampliar aqui, ó, para a gente ver melhor. Olha aqui, ó. Isso aqui é a membrana do períneo. Então, tudo que estiver abaixo da membrana do períneo é espaço superficial do períneo, e o que estiver acima da membrana do períneo é o espaço profundo do períneo. O que eu tenho no espaço superficial do períneo feminino? Então, vamos olhar aqui para a figura. Nós vamos ter nesse espaço o clítoris, na verdade aqui é a glande do clítoris, essa parte que sai da glande e que vai em direção à pube é o corpo do clítoris, e de cada lado esse corpo do clítoris ele se abre no ramo do clítoris, ok? Então, o clítoris é uma estrutura encontrada no espaço superficial do períneo. A outra estrutura é isso aqui, olha, que eu chamei de bulbo do vestíbulo, que é a outra massa de tecido erétil que vai circundar a vagina, é o ósseo vaginal, né? Então, esse é o bulbo do vestíbulo. Esse bulbo do vestíbulo, ele é coberto por um músculo, que é um músculo bulbo esponjoso. Então, ele também é parte é ocupante, né, do espaço superficial do períneo. Então, clítoris, bulbo do vestíbulo e músculo bulbo esponjoso. Aí, atrás do bulbo do vestíbulo, eu tenho uma glândula, que é a glândula vestibular maior, que também está abaixo da membrana perineal. Então, também faz parte do espaço superficial do períneo feminino, ok? Bom, e os outros dois elementos que estão nesse espaço superficial são mais dois músculos. Esse músculo lateral, que é chamado de músculo isquiocavernoso. Esse músculo isquiocavernoso, ele vai fixar o clítoris no isquio. Por isso que ele é chamado músculo isquiocavernoso, porque o clítoris é constituído de tecido cavernoso, que é um tecido erétil, tá? Então, músculo isquiocavernoso. Ele prende o ramo do clitóris ao isquio. E o outro músculo
é esse músculo aqui, ó, que liga, que está localizado entre os túberes isquiáticos. Então, esse músculo, ele é chamado de músculo transverso superficial do períneo. Esse músculo separa o trígono urogenital do trígono anal, ok? Então, essas são as estruturas encontradas no espaço superficial do períneo. E o que eu falei que é o espaço superficial? É o espaço entre a tela subcutânea do períneo e a membrana perineal. Então, é tudo que fica abaixo dessa membrana perineal. Então, eu tenho músculos nessa região. Quais são os músculos? Bulbo esponjoso, isquio cavernoso e transverso superficial do períneo. Quais são as outras estruturas que eu encontro nesse trígono urogenital? O clítoris, o bulbo do vestíbulo e a glândula vestibular maior. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar a membrana perineal e vamos levantar essa membrana para a gente ver o que está acima dela. Então, vamos fazer isso nessa figura. Ó, essa é a membrana perineal, do lado de cá ela foi rebatida, ó. Então, se aqui eu tenho a membrana perineal, aqui eu tô vendo as estruturas que ocupam o espaço superficial do períneo. Clítoris, olha as partes do clítoris aqui, ó. Glande, corpo e de cada lado o ramo. Então, eu tô vendo aqui o clítoris. Tô vendo aqui o bulbo do vestíbulo e aqui a glândula vestibular. Nesse slide, eu tirei os músculos. O músculo que cobriria o bulbo do vestíbulo é o bulbo esponjoso. O músculo que cobriria o ramo do clitóris é o músculo isquiocavernoso. E aqui eu tirei o músculo transverso superficial do períneo. Então, do lado de cá, nós mantivemos, né, o espaço superficial do períneo. Agora, olha do lado de lá, ó. Eu cortei a membrana perineal, rebati ela para o lado, então tudo isso daqui foi levado lá para trás, ó. E aqui eu tô vendo os elementos que ocupam espaço profundo do períneo feminino. Quais são esses elementos? Aqui eu encontro músculos. Na mulher e no homem, eu tenho um músculo transverso profundo do períneo, que é esse músculo aqui. O superficial fica acima dele, na mesma altura, só que acima não, né? Abaixo dele. Agora, olha, quando eu falei de sistema urinário, eu falei que a uretra ela tem dois esfíncteres. O esfíncter interno, que está localizado no colo vesical e que é de ação involuntária. E o esfíncter externo, que está localizada no assoalho da pelve, que é na região da uretra membranosa no homem. Na mulher, eu só tenho uretra, ela não é dividida em uretra em partes, né? Mas a uretra feminina também atravessa o assoalho pélvico. Mas ela tem uma diferença aqui. Olha bem aqui, ó. As fibras que formam o músculo esfíncter externo da uretra na mulher, além dela envolver a uretra, ela manda projeções que vão contornar a vagina também. Então, o esfíncter externo da uretra, ele não é tão definido quanto o no homem, porque no homem essas fibras só circundam a uretra, não circunda outras estruturas. Então, na mulher, em torno da uretra, eu tenho o músculo esfíncter externo da uretra, e depois, algumas fibras desse músculo esfíncter, elas contornam a vagina, constituindo o músculo
esfíncter uretrovaginal. E essas são as estruturas encontradas aqui nesse espaço profundo, além da uretra e da vagina, tá? Do canal uretral e do canal vaginal. Então, essas são as estruturas do espaço profundo do períneo. E no homem? Como que isso acontece? Lembram que eu falei para vocês que na posição anatômica o pênis fica em ereção? Então, isso aqui está representando o corpo esponjoso, que é único e tem uma posição dorso-medial, e de cada lado dele aqui eu tenho o corpo cavernoso, que são duplos, né? Então, ele é dorso-lateral, é o que está mais próximo da parede, né? Bom, o corpo cavernoso, na raiz do pênis, que é a parte fixa do pênis, o corpo cavernoso dá o ramo do pênis. E esse ramo do pênis é envolvido pelo músculo isquiocavernoso, igualzinho na mulher. Só que lá era o ramo do clítoris, no homem é o ramo do pênis. Os dois ramos são envolvidos pelo músculo isquiocavernoso, que vai fazer a fixação destes ramos no isquio. O corpo esponjoso, posteriormente, ele tem uma dilatação. Essa dilatação, ela é chamada bulbo do pênis. E ele é recoberto por um músculo, que é o músculo bulbo esponjoso. Esse músculo bulbo esponjoso fixa o pênis no assoalho pélvico e vai prender esse pênis no músculo transverso superficial do períneo, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Então, no homem, o espaço superficial do períneo, ele é ocupado só por músculos. Não tem, igual a gente viu lá na mulher, o bulbo do vestíbulo, não tem a glândula bulbo-uretral, né? Então, ele é ocupado apenas por músculos. Isquiocavernoso, transverso superficial do períneo e aqui o bulbo esponjoso, no meio. Esse espaço eu sei que é o espaço superficial, ó, porque eu tenho intacta aqui a membrana perineal. Então, quando eu retiro a membrana perineal, que eu vou ver o espaço profundo, que é o que nós vamos fazer aqui na próxima figura, ó. A membrana perineal, ó, ela foi toda rebatida aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, tá rebatido. Então, o que eu vejo no espaço profundo do períneo masculino? A uretra, contornada por fibras que nós chamamos de músculo esfíncter externo da uretra. Eu vou ver aqui o músculo transverso profundo do períneo e aqui eu vejo a glândula bulbo-uretral. Então, olha, na mulher, a glândula vestibular maior, ela está no espaço superficial do períneo. No homem, a glândula bulbo-uretral está localizado no espaço profundo do períneo, ok? Nessa figura aqui, eu ainda estou vendo a artéria pudenda e o nervo pudendo. Esses vasos são comuns na pelve masculina e na pelve feminina. Então, a gente vai ver aqui agora como que elas chegam até aí, ó. Olha, esse músculo que eu tô vendo aqui, ó, esse é um músculo piriforme, que forma a parede posterior lá da pelve, tá? E entre o músculo piriforme e o músculo levantador do ânus, olha, lá na fossa que eu chamei de fossa isquioanal, né, preenchido por gordura, ó, nós vamos ter as artérias que vão alcançar a região do períneo. Essas artérias, elas têm origem na artéria ilíaca, que é uma divisão da artéria aorta abdominal, né? Então, elas vão ter origem na artéria ilíaca
interna, e elas são a artéria pudenda interna. Deixa eu aumentar. Olha aqui, ó. Aqui é a artéria pudenda interna. Essa artéria pudenda interna alcança o espaço superficial do períneo, onde ela se ramifica, dando origem à artéria perineal, e essa artéria vai ser responsável pela irrigação dessas estruturas que ocupam o espaço superficial do períneo. Então, ela vai dando vários ramos, ó. E essa artéria perineal, ela dá a artéria do bulbo do vestíbulo, que vai irrigar o bulbo do vestíbulo e o músculo que recobre esse bulbo do vestíbulo. Então, ela vai se ramificando. E essa artéria chega até a região do clítoris, dando os ramos responsáveis pela irrigação do clítoris. A artéria dorsal do clítoris e a artéria profunda do clítoris. Então, essas artérias, elas nascem a partir da artéria ilíaca interna, que dá um ramo importante no períneo, que é a artéria pudenda interna. E todos os outros ramos que alcançam as estruturas do períneo são ramos da pudenda interna. O músculo levantador do ânus, ele é irrigado por uma artéria que é a artéria retal inferior. Essa artéria retal inferior é um outro ramo da artéria ilíaca. Eu não sei se vocês lembram quando a gente falou de sistema digestório e eu falei de artéria mesentérica inferior. Eu falei que um dos ramos da artéria mesentérica inferior é a artéria retal superior, que vai irrigar o reto. A artéria retal inferior é ramo da artéria ilíaca interna. E essa artéria retal inferior, ela irriga o músculo levantador do ânus e o músculo esfíncter externo do ânus, que são essas fibras circulares aqui, ó, que contornam o ânus. Músculo esfíncter externo do ânus. Nesse músculo aqui, ele é músculo estriado esquelético, então ele é de ação voluntária. O esfíncter interno está dentro do canal anal e ele é músculo liso, ok? E o outro slide é a inervação dessa região do períneo. Então, nessa inervação aqui, ó, nós vamos ter o nervo pudendo interno e o nervo retal inferior, que são nervos que têm origem nas raízes sacrais e coxígea, que vem lá da medula espinhal. Então, esse nervo pudendo interno, ele tem trajeto ascendente e vai inervar as estruturas do trígono urogenital através dos seus ramos, e o nervo retal inferior, ele vai fazer a inervação da musculatura do músculo levantador do ânus, dos elementos que formam o músculo levantador do ânus e o músculo esfíncter externo do ânus, ok? Nessa região aqui, ó, o que vocês acham? Peraí. O que vocês acham que é isso aqui que está representado, ó? Que nome que vocês dariam para essa estrutura esbranquiçada que eu estou vendo aqui? Vamos lá, gente. Membrana. Qual delas? Isso mesmo. Membrana perineal, né? Então, ó, se eu estou vendo a membrana perineal, esses músculos aqui, ó, estão localizados no espaço superficial do períneo. Que músculos que são esses, ó? Isquiocavernoso, bulbo esponjoso e o transverso superficial do períneo. O transverso profundo está acima dele. Então, eu teria que tirar a membrana perineal aqui para nós identificarmos o transverso profundo do períneo. O músculo isquiocavernoso recobre o ramo, aqui no caso é feminino, né? Então, recobre o ramo do clítoris,
e o músculo bulbo esponjoso vai recobrir o bulbo do vestíbulo, que é uma massa de tecido erétil, ok? Então, é o que está dando para ver aqui nessa figura. Ó, para se fazer a episiotomia, se a paciente opta por um parto natural, então, sem anestesias, né, peridurais, eu posso fazer o bloqueio desse nervo pudendo aqui, olha, e normalmente o médico, para fazer esse bloqueio, para ele não errar a altura desse nervo pudendo, o que que ele faz? Olha, ele introduz o dedo aqui no canal vaginal e tenta tocar essa túber isquiático, porque esse nervo pudendo, ele emerge logo abaixo do túber isquiático, então ele alcança essa região do nervo pudendo. Então, ele faz o bloqueio nesse nervo e toda essa região do trígono urogenital, ela fica bloqueada, e do trígono anal também, né? Para fazer o corte da episiotomia, que eu falei para vocês, que é um corte, olha, na região lateral, é um corte oblíquo na região lateral do períneo. Por isso, gente, que existem muitas controvérsias aí em relação a essa episiotomia. Aqueles que são contra a episiotomia, eles justificam isso porque quando eles cortam essa região do períneo, eles cortam musculatura do assoalho pélvico, né? E a gente viu que esses músculos, eles são responsáveis pela sustentação desses órgãos. À medida que a gente corta, aquele tecido muscular passa por um processo de fibrose. E essa fibrose vai deixando esse assoalho pélvico menos elástico, com menor capacidade de sustentação. Então, é muito comum em mulheres que se submeteram a vários partos, né, e que fizeram essa episiotomia, eu ter o enfraquecimento desse assoalho pélvico. Isso pode levar o que a gente chama de prolapso. Um exemplo, o prolapso do colo uterino. A gente não viu que o colo do útero tem uma parte que se projeta para dentro do canal vaginal? Se eu tiver uma fraqueza dessa musculatura do assoalho pélvico, o útero vai forçar mais para dentro dessa cavidade, desse canal vaginal. Então, a gente pode ter um prolapso de colo de útero. Na verdade, com vários níveis, né? Às vezes ele só cai permanecendo dentro do canal vaginal, às vezes maior parte do colo desce mais e pode aparecer até na altura do ósseo vaginal ou externizar aí, sair para fora desse espaço. Então, isso vai depender da capacidade de sustentação dessa pelve, tá bom? Então, por isso que eles evitam a episiotomia, tá? Eu acho que esse é o último slide. Ah, não. Aqui, olha, eu estou mostrando para vocês o que eu falei para a gente bloquear, né, os nervos que estão responsáveis aqui pela inervação da região do períneo, ó. Então, a gente introduz o dedo médio, o dedo indicador pelo ósseo vaginal, procura sentir esse túber isquiático, porque esses nervos, tanto o nervo pudendo quanto o nervo retal inferior, eles estão emergindo nessa região, medial e inferior ao túber isquiático, ok? Acho que agora é o último. Esse é o último slide. Então, a gente termina a nossa aula aqui hoje, mas agora podem perguntar o que vocês quiserem aí, se tiverem alguma dúvida, é a hora, né, para questionamento, ok? E aí? Vocês acharam que funcionou melhor o intervalo com aula com menor tempo e o intervalo maior? Vocês acham que foi mais tranquilo assim? Para mim foi bem mais tranquilo. Ok. Eu E aqui? não fiquei tão cansado para absorver mais coisa. A gente nunca absorve tudo, né, Yuri? Não tem jeito.
Mas, assim, foi mais tranquilo nesse sentido, né? Então, agradeçam essa sugestão ao Marcos. Marcos, cadê você, Marcos? Aparece aí para mim. Ô, professor, tô aqui. Estou aqui, você não quer aparecer não, Marcos? Tá não. Ô, Marcos, mas aqui, ó, valeu a sugestão. Pena que ela veio mais no final, né, Marcos? A gente terminando, porque semana que vem a gente vai ter a nossa última aula teórica. Semana que vem não, porque é feriado, mas na outra semana a gente tem a última aula teórica. E aí, então, a gente segue esse esquema, né? Para ficar. Mas valeu a sugestão, viu, Marcos? Muito obrigada. Em meu nome e em nome da turma toda aí, tá? Tamo junto. Tá joia. Ok. Gente, eu queria, antes de finalizar a aula aqui, eu queria conversar um assunto com vocês, porque eu não sei se vocês viram lá no cronograma, que a gente tem uma nota atribuída a um seminário. Esse seminário, eu fiz isso semestre passado com os alunos e eles adoraram esse seminário. Por quê? Esse seminário, vocês vão se organizar em grupos de 6 pessoas no máximo, e vocês vão procurar um artigo que fala da aplicação da anatomia na vida de vocês. Então, olha, se aí, Yuri, você está direto com isso, né? Então, por exemplo, vocês vão trazer um caso clínico para apresentar para a turma, entendeu? Esse caso clínico vai abordar cada um dos sistemas que nós estudamos. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai ter tempo agora, né? A última aula teórica daqui a 15 dias. Então, vocês vão usar o tempo da aula teórica, que nós não vamos ter mais, para preparar esse trabalho, ok? Bom, vão se organizar em grupo, vocês vão mandar esses grupos para mim, e eu vou fazer um sorteio do assunto para cada grupo. Então, vamos supor, vai ter um grupo lá que vai falar sobre algum caso clínico relacionado com morfologia externa do coração. Vai ter algum grupo que vai falar de caso clínico relacionado com sistema genital feminino. Entenderam? Então, eu vou sortear isso e vocês vão fazer um videozinho de, no máximo, 15 minutos, e esse vídeo vai ser apresentado para a sala. Durante a aula, nós vamos apresentar esse vídeo para a sala. O que vocês acham da proposta? Bem legal, tá? Eu gostei. Não é? Isso é para a gente ver a importância de se conhecer a anatomia no dia a dia que vocês vão viver daqui para frente, né? Então, por favor, a representante de turma é a Fernanda, não é? Não é? Fernanda Aí, e Bia. Isso. Então, por favor, Fernanda e Bia, vocês vão pedir à turma para se organizar em grupos de no máximo 6 pessoas por grupo e vão encaminhar esses nomes para mim, tá bom? E aí eu vou sortear e cada grupo vai criar esse videozinho e vai apresentar esse vídeo. Esse vídeo, gente, o que eu falo vídeo, né? Na verdade, vocês vão dar uma aula, vocês vão montar uma aula, igual eu faço aqui com vocês, com PowerPoint, e no dia da apresentação do seminário, vocês que vão comandar aí a nossa tela, a nossa apresentação. Cada 15 minutos, um grupo. Tá bom? Tranquilo? Então, Fernanda e Bia, vocês estão aí responsáveis em pedir essa organização e mandar para mim o quanto antes, porque quanto antes eu sortear, mais tempo vocês têm para se organizar e preparar essa aula, tá? No dia do trabalho, de apresentar o trabalho, eu vou deixar vocês escolherem a pessoa para apresentar, mas eu posso questionar
depois da apresentação, qualquer aluno do grupo. Tranquilo? Alguma Tranquilo, pergunta em Esther. relação a Minha isso? internet. Oi? Não, só ia comentar que minha internet deu umas travadas, mas eu consegui entender. Ah, Aí a gente organiza a lista e depois eu te envio. tá ótimo, tá ótimo. Então, agora eu estou aberta aí às perguntas de alguma coisa da aula aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Stephanie, que bom que você apareceu aí. Olá, Às vezes só a carinha aqui. tá ótimo. Tá meio Ou vocês, passada, mas tá aqui. ok. Vocês não imaginam tanto que isso é bom, porque aí eu vejo que eu não estou sozinha, entendeu? Muito bom. Obrigada a vocês que estão aí aparecendo, né? Pro, eu queria tirar. Não é uma dúvida de aula nem nada, é só curiosidade mesmo. Aham. Qual a diferença das 3 anatomias que a gente tem? Eu sei que a segunda ela é sobre Neuro. nervos, né? É neuro, né? Então, ó, anatomia 1 é a anatomia sistêmica, anatomia 2 é a anatomia que a gente estuda o sistema nervoso, então a gente chama de neuroanatomia, e a anatomia 3 é a anatomia musculoesquelética. Então, nós vamos estudar osso, articulação e músculos, com inervação e a vascularização de cada um. Entendeu? Então, essa é a divisão que a gente tem da anatomia. Entendi. Tá? Muito obrigada, viu? De nada. Tranquilo, então, pessoal? Então, um ótimo resto de semana. Um bom feriado semana que vem. E, se possível, Fernanda, manda para mim os grupos antes do feriado, né? Porque aí você já consegue ir organizando esse trabalho para não ficar acumulado para o final do semestre. A apresentação vai ser no dia que está marcado no cronograma. Por isso que eu estou falando hoje, para vocês terem tempo de organizar com tranquilidade, fazer uma apresentação bem bacana. Semestre passado foi ótimo. E eu aprendo muita coisa nisso também, sabe? Porque eu não sou médica, né? Então, quando vem essas apresentações, é uma troca mesmo. Eu contribuo com a anatomia e vocês vão contribuir com a parte clínica. Então, vocês pensam que só vocês que aprendem? Não, o professor também aprende muito na aula, viu? Então, eu gostaria que vocês organizassem com o tempo para isso ficar tranquilo para vocês. Tá bom? Então, uma ótima resto de semana aí para vocês e fiquem com Deus. Beijo grande para todos aí, tá? Amém, tá? Beijo, tá? Você. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui, tá?